Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Cruzeiro e Boca Juniors empatam por 1-1 no Mineirão, mas time mineiro é eliminado da Copa Libertadores. Confira a coletiva de Felipão. Jogo apitado por Andrés Cunha do Uruguai é cercado de muitas polêmicas. Wagner Pires de Sá, mandatário do time cruzeirense, dispara contra a arbitragem. TNT Esportes comprova que jogo não teve VAR utilizado porque equipamento não estava apto para o mesmo. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Não deu para Raposa, o Cruzeiro empatou com o Boca Juniors por 1-1 lá no Mineirão e foi eliminado da Copa Libertadores. Um jogo que mais uma vez teve muita polêmica na arbitragem e talvez mais polêmicas do que o jogo lá na Bombonera. Por quê? Porque o Cruzeiro teve um gol anulado, um pênalti não marcado e o Dedé expulso de forma injusta. Então, mais uma vez, 2 jogos consecutivos, o Cruzeiro é prejudicado. Tem o VAR, mas não adianta de nada. Os árbitros seguem errando de forma absurda. Falando da partida, depois a gente fala da arbitragem, que foi o grande destaque da partida. Parabéns à torcida do Cruzeiro, antes de mais nada. Parabéns à torcida, apoiou o time até o final. Sai com um sentimento amargo do Mineirão, porque sabe que pelo que o time jogou, principalmente no primeiro tempo, pelo que o time estava criando, lutando, jogando demais. Agora, anula gol, não marca pênalti, expulsa o Dedé de forma injusta, porque o primeiro cartão a gente pode até tentar discutir. Agora o segundo, meu Deus do céu, um lance totalmente banalizado, aquele tipo de lance em que o árbitro simplesmente erra. Ele erra de forma grotesca, um assinte ao futebol brasileiro, que mais uma vez nós temos um time eliminado e a culpa é da Conmebol. O Santos foi eliminado e a culpa foi da Conmebol. O Cruzeiro foi eliminado e digo sem medo, a culpa foi da Conmebol. Tanto no jogo de ida, quando tiraram a expulsão do Dedé depois, né, fazendo mais que obrigação. Agora não deram de volta o futebol que o Cruzeiro estava jogando naquele momento em que o Dedé foi expulso, inclusive o Dedé, que estava jogando demais. Falando da partida, parabéns ao Cruzeiro pelo que jogou na partida. O Boca Juniors foi muito mal na partida, na minha opinião. Teve o gol no finalzinho com o Pavon, uma das pouquíssimas oportunidades. O Cruzeiro foi muito melhor na partida, dominou a partida, merecia sem dúvida nenhuma a vitória. Agora a arbitragem não permite. Segundo tempo o Cruzeiro jogou demais, batalhou, foi atrás do resultado, foi eliminado e o Wagner Pires de Sá, presidente do clube, o Mano Menezes, os jogadores estão revoltados. E o que ele disse, o presidente do Cruzeiro, depois do jogo, eu já tinha falado, se os clubes brasileiros não se unirem, se contra a Conmebol, que não tem ética, é corrompida, não vamos ter um futebol justo na América Latina. Temos que nos unir. A Conmebol está usando o futebol brasileiro e usa a gente como fantoche, porque os clubes não fazem absolutamente nada. Não pode continuar do jeito que está. A Conmebol é dos argentinos. Agora a gente tem uma semifinal entre Grêmio e River Plate, Palmeiras e Boca Juniors. Vamos ver se a Conmebol não vai arrumar uma trambicada para colocar Boca Juniors e River Plate na final. Porque é isso que eles estão fazendo. É isso que eles fizeram com o Santos para colocar o Independiente. É isso que eles fizeram com a equipe do Cruzeiro para colocar o Boca. Então, engraçado que os clubes brasileiros que foram prejudicados justamente contra os argentinos. Muita coincidência, né? Muita coincidência. E o Boca Juniors, que foi ajudado na ida e na volta. E não jogou nada. Não mereceu a vitória. E o Cruzeiro jogou muito melhor. E
expulsão do Dedé foi injusta. Como disse o João Guilherme, só acredito porque eu tava narrando, ele falou, e não tem como acreditar naquilo que a gente viu, na equipe do Cruzeiro jogando bem e a arbitragem sempre dando um jeito de atrapalhar, de avacalhar tudo. Aí o exato momento em que o árbitro da partida, muito incompetente por sinal, coloca o cartão vermelho. Não tem como! Como a Conmebol seleciona péssimos árbitros ou eles são contratados justamente para fazer isso aí? Porque não é possível. Vamos falar em partes. Gol anulado. A discussão pé alto do jogador do Cruzeiro, para mim é um lance discutível em que o árbitro deveria ter tido mais critério ao marcar aquilo ali, porque é um lance muito discutível. Aí a gente vai agora pro pênalti. Foi pênalti. Ele não marcou por quê? Eu não entendi, entendeu? Ele não marcou o pênalti, um pênalti claro. A marcação dele deveria ser clara e inequívoca, porque o pênalti foi muito claro em cima do jogador do Cruzeiro. E mais uma vez, porque o gol tirado da equipe do Cruzeiro, uma oportunidade clara de gol. Olha aí, já são dois, hein? Já são dois. E teve o gol do Cruzeiro do Sassá que ele fez, ali já dá um ânimo pro time. Agora, como é que se tem ânimo se você vê um gol foi anulado e um pênalti não marcado? Pera aí, Conmebol. E ainda colocam o Dedé pra fora. Pelo amor de Deus. A arbitragem é uma questão urgente no futebol brasileiro. Se unam e saiam da Conmebol, porque a Conmebol é uma vergonha. O Cruzeiro foi eliminado. Agora, por muitos anos, não tínhamos uma semifinal assim, que me preocupa muito, né? 2 argentinos e 2 brasileiros. Porque na Conmebol, vê-se, né, claramente na Libertadores que não ganha o melhor. Ganha quem a Conmebol quer. E que nas duas situações, né, foram os times argentinos contra os brasileiros. E agora a situação se repete. 2 brasileiros e 2 argentinos. Eu espero profundamente... A Conmebol não tem ética, mas a gente espera profundamente que a final seja decidida, a final, né, quem vai para a final, dentro de campo. Não com o árbitro, não com o VAR, que não serve para absolutamente nada. Porque na Libertadores ele não diminuiu nenhum erro. Pelo contrário, só aumentou. E o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores, empatou com o Boca Juniors por 1-1. Parabéns mais uma vez à torcida celeste, que apoiou muito, mas com a arbitragem desse jeito não tem como fluir. Não tem, eles não têm seriedade. Obrigado, pessoal. Eles não são sérios. Obrigado, pessoal. Eles não são sérios. Eles colocaram de propósito coisa, negócio. Pra que o VAR? Se quem decide é um venal. Quem decide é o venal. Por que eles não pediram o VAR lá pro gol que foi anulado? Não pediram o pênalti que foi pênalti? Não pediram muitas coisas. Olha, nós estamos cansados. Ou nós nos fortalecemos como esporte, juntamos todos os clubes e vamos fazer uma pressão, ou senão nós vamos ser, do jeito que fomos hoje, tranquilamente garfados. Não é terra arrasada, né? Já semana que vem, mais uma decisão pela frente. E o que você poderia destacar do que aconteceu hoje aqui no Mineirão e se o árbitro foi conivente com o jogo do Boca, com aquilo que o Boca fez em termos de cera? Bom, quando nos tocou enfrentar o Boca nas quartas de final, sabíamos que seriam 2 jogos grandes, difíceis pela qualidade do adversário, mas que também tínhamos condição de passar. Quando se enfrentam 2 grandes, um grande vai ficar, o outro vai passar, né? Gostaria eu que fosse só o jogo de dentro do campo que determinasse a passagem, porque daí estaríamos aqui parabenizando o nosso adversário, como sempre fizemos em todas as situações quando perdemos, porque no futebol há que saber perder quando se perde. Mas não foi o que vi nos 180 minutos. Todo mundo sabe o que aconteceu em Buenos Aires. O fato foi tão absurdo que numa decisão inusitada,
A Conmebol liberou Dedé para jogar o jogo de volta, então isso é assumir o erro grosseiro que aconteceu lá. O jogo naquele momento era 1-0 para o nosso adversário, já era um placar diferente do que seria aqui. E acabamos tomando o segundo gol, tivemos o prejuízo de jogar com um jogador a menos durante boa parte do jogo. O adversário tem qualidade e se aproveitou. Viemos aqui para um jogo de superação, porque você descontar 2-0 contra grandes equipes sempre é muito difícil. Nos entregamos, fizemos um jogo não de tantas oportunidades, mas oportunidades suficientes para vencer novamente, né? Mas, para nossa surpresa, desde o início, faltinhas aqui, condescendência com paralisações. Na minha opinião, fizemos um gol legal novamente na primeira parte do jogo, um gol mal anulado. E saímos dessa forma. Então, é isso só que me deixa chateado, não tenho nada para reclamar da equipe. Os clubes brasileiros têm que se juntar e sair da Conmebol e não jogar a próxima Libertadores. Não é possível. A Conmebol conseguiu eliminar o Santos diante do Independiente, um time argentino, e conseguiu agora eliminar o Cruzeiro. O Cruzeiro que foi garfado nas duas partidas com expulsões injustas do Dedé, e a Conmebol não fez mais que obrigação de fazer que o Dedé jogasse essa partida. O gol anulado do Cruzeiro, o pênalti não marcado. Impressionante como a Conmebol só favorece os clubes argentinos. E agora temos uma semifinal, né? Entre Boca e Palmeiras e River e a equipe do Grêmio. Vamos ver se a Conmebol não vai dar um jeito, com a sua arbitragem incompetente, que não tem ética, não vai dar um jeito de colocar Boca e River na final, porque a Conmebol não é uma entidade sul-americana, é uma entidade argentina, favorece de forma vergonhosa sempre os clubes argentinos. Isso é vergonhoso. Agora, mais vergonhoso que isso é a gente ver a TNT Esportes colocar em seu Twitter que a tecnologia não funcionou. Como é que a Conmebol coloca uma tecnologia que não funciona em um jogo tão importante como esse? A tecnologia não funcionou no jogo entre Cruzeiro e Boca. O VAR não funcionou. Simplesmente o árbitro errou, fez essa farsa toda, porque não seria descoberto se não fosse o TNT Esportes. Uma vergonha mais uma vez para a Conmebol, um escândalo que fizeram com o Cruzeiro. E o presidente do Cruzeiro tá certo, porque nenhum dos clubes brasileiros se manifestou. Por que não se manifestou? Cada um só se manifesta quando é consigo. Cadê o Santos? Porque o Santos, na primeira vez, até escreveu um tweet. Agora nem tweet mais escreve. Os clubes brasileiros têm que se juntar e sair da Conmebol, porque enquanto não saírem, serão prejudicados e impedidos de ganhar grandes títulos e decepcionando a sua torcida. E parabéns à torcida do Cruzeiro, que jogou demais pelo time ontem, ajudou muito o time jogou bem, mas com o apito perdão, com o apito contra, né, fica difícil fazer o gol. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta segunda-feira com o Jornal Sport News, com tudo da rodada do Campeonato Brasileiro que começa hoje. Bom fim de semana pra você.